Nós recebemos aqui no estúdio, ao vivo, o professor Jonathan Morando, professor de Taekwondo. Ele que está com um projeto muito bacana no município de Sangão. Atenção, Sangão e região, você que está nos acompanhando pelo dial, pela 106,9 e também pelas redes sociais. Pois bem, o Jonathan, professor Jonathan, vai viabilizar um projeto que vai oferecer aulas gratuitas de Taekwondo no Salão Paroquial de Sangão, né, aos domingos pela manhã, após a missa ali no município. Eu estou aqui com ele, vamos conversar um pouco sobre essa ação. Professor Jonathan, muito obrigado por vir aqui no estúdio da H2O falar um pouquinho sobre esse projeto interessante, né, que você está desenvolvendo no município de Sangão. Muito obrigado, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço, Marcos, agradeço aí ao convite, né, por estar aí disponibilizando essa oportunidade aí pra gente estar divulgando esse esporte. Como é que surgiu, professor Jonathan, a ideia de dar aulas, né, gratuitas, porque você tem a escola particular, né, de Taekwondo, mas agora então abrindo essa possibilidade para que as pessoas, abrindo essa oportunidade para que as pessoas possam, as crianças possam também ter aulas gratuitas. É um projeto mais social para as crianças que não têm condições de pagar? Como é que foi a ideia? Então, essa ideia vem lá no meu estado, né, lá do Paraná, onde o Taekwondo basicamente no estado inteiro é feito por projetos, né? Então o governo, as prefeituras, né, disponibilizam esse esporte para as crianças, né? Então tem tanto as escolas também particulares, né, como as aulas gratuitas. Então lá eu treinava gratuitamente, né? Então isso sempre me incentivou a dar oportunidades para as outras crianças, né? Como que o Taekwondo me salvou lá sem condições de pagar, a gente também trazer para cá para dar essa possibilidade para as crianças, para os jovens, né? Tirar um pouco eles mais da rua e trazer o esporte, né? Porque o esporte é o maior salvador de vida, né? Ok, só para nós se localizar aqui, né, Jonathan? Você falou no Paraná, você era do Paraná e está morando no Sangão, né? Isso. Eu era lá do Sudoeste, uma cidadezinha com 6 mil habitantes agora, né? Chama-se Saudade do Iguaçu. Então eu vim de lá. Hoje Saudade do Iguaçu é dos maiores polos de Taekwondo do Paraná e sendo o maior centro de treinamento também do Brasil, né? Uhum, perfeito. Professor Jonathan, na sua avaliação, você que vem lá do Paraná, aqui a nossa região também tem, a nossa região tem potencial para esse esporte, para o Taekwondo, pelo que você avalia? Santa Catarina tem um potencial gigante, né? Tem um potencial muito grande. Já vem mostrando isso. Inclusive agora, final de semana passado, ali a equipe ali de Florianópolis, né, conquistou ali 2 medalhas, né? Conquistou uma no México, no Pan-Americano, se não me engano, de 2º lugar, né? Uhum. E medalhou também no Mundial Escolar, que foi realizado agora, não vou lembrar o local certinho. Mas acabou também, se não me engano, ficou em 3º lugar, né? Então Santa Catarina tem atletas incríveis também no esporte. E no Sangão, como é que você está vendo, né, essa questão do esporte? E falando um pouquinho desse projeto já, Sangão tem potencial e os pais, os responsáveis que quiserem, né, que os seus filhos participem, como é que eles devem fazer, quem é que eles devem procurar? Ou no domingo, aí abrindo o salão paroquial da igreja ali, as pessoas podem levar as crianças podem ir ali para participar do início desse projeto? Como é que vai acontecer a organização? Então, na verdade todos têm potencial, né? Todo mundo pode estar indo, desde a criança ali de 3, 4 anos até o idoso de 70, 80 anos, né? Porque ele agloba-se todas essas idades, né? Então o Taekwondo é para todas as idades, tem competição de todos. Marcelo, quer participar, Marcelo? É interessante porque o Taekwondo, assim como outras artes, de que maneira podemos denominar, são também práticas esportivas ligadas à questão da arte marcial, né, professor? É isso? Isso também, né? Tanto a arte marcial em si, né, como aprender a lutar, a se defender, como também a saúde, né, que é o principal que acaba influenciando muito, né? E aqui em Sangão, de que maneira, nessa fase inicial, o professor está observando realmente a disposição da população local, principalmente porque nos segmentos da população em que temos crianças, jovens e adultos, de que maneira vocês então vão iniciar
o processo de iniciação, né, professor? Tem isso, né? Isso, tem muito isso porque a gente não tem um polo muito próximo aqui, né? Então, acredito eu que tem em Criciúma tem uma pequena equipe, né? E depois seriam as equipes mais longe. Então as crianças não têm uma base. Então a gente tem que começar lá desde o início, com muita paciência. A gente já está ali, a gente está indo já quase para 2 anos agora, virando esse ano, a gente faz 2 anos de taekwondo aqui no Sangão. Então as crianças ainda têm muita dificuldade, justamente por não ter mais pessoas graduadas, para elas que elas possam assistir um treino, para elas poderem assistir uma luta de perto, para elas saber realmente como que é. Então a evolução vem muito devagarzinho. Então paciência, passinho por passinho, que a gente vai conseguir chegar longe com essas crianças. Muito bem, então, Marquinhos, interessante porque o professor colocou agora que há quanto tempo vocês estão em atividade com o projeto? Então, hoje a gente, na verdade, a gente está com as aulas particulares, né? A gente começou em fevereiro do ano passado. A Associação Santo Salvan, né, professor? Isso, Santo Salvan lá, que é uma associação que preza muito pelo esporte, né? Então lá eles têm a equipe deles de veterano. E quando eu cheguei para achar um local para a gente estar fazendo as aulas, eles prontamente, com a dona Janice, o seu Coleira, abraçaram esse esporte, esse projeto. Falaram assim, não, vem aqui que a gente vai fazer um precinho camarada para você fazer essa aula aí para a gente incentivar mais ainda o esporte, né? Professor Jonathan, o Marcelinho falou na questão das artes marciais, né? O que difere o taekwondo das outras artes? Então, o taekwondo é a única arte marcial que é por pontuação eletrônica, né? Então, a tecnologia vem junto com a luta, né? É uma luta um pouco mais dinâmica, né? Então, não tem tempo para você parar. Então, são 3 rounds e 2 minutos de luta, né? Então, você não pode estar parando. Você não consegue parar, porque a luta é muito dinâmica, né? Então, só para quando tiver um nocaute mesmo ou alguma machucação grave, né? Que daí precisa ser paralisada a luta. Isso, o sistema de pontuação, Marquinhos, é através de um colete eletrônico. É isso, professor? Isso, capacete, colete eletrônico, a meia também, que é uma proteção que coloca em cima do pé, onde que em contato com o colete, com a calibração certa, né? Com a força certa, vai efetuar um ponto que vai ficar no placar. Professor, tem alguma característica, vamos dizer assim, para as crianças que começam, que você já observa que ela tem potencial para o esporte? O taekwondo tem alguma, o que a gente pode destacar? Velocidade, habilidade, concentração, como é que, ou é tudo junto? Na verdade é tudo, quando coloca a arte marcial, né? É tudo junto, né? É tudo aglobado. Então você precisa ter um pensamento bom, uma agilidade boa. Nem sempre vai ter, mas isso aí com o treinamento pesado, né? Você consegue estar chegando rápido e fácil, né? Uma vez que nós temos feito o acompanhamento de várias práticas esportivas ligadas também à questão que, paralelamente da arte marcial, né? Tipo o jiu-jitsu, tipo o karatê, tipo o judô e o taekwondo, ele se insere também nesse conjunto de alternativas que muitas crianças, jovens e adultos praticam. E dessa maneira, o taekwondo, de que maneira o professor daria uma sugestão de maneira a orientar, assim, para que de fato a gente possa experimentar, passar por um treinamento para tentar se identificar com a prática também. Tu quer aprender taekwondo, Marcelinho? Isso, professor. De que maneira o professor pode dar essa orientação para quem deseja fazer um treinamento, buscando aí, tentando se identificar também com a prática esportiva? Então, a gente faz um treinamento basicamente básico, né, para iniciante. Então a gente começa primeiramente com um chute, né, que a gente chama chute simples, que chama o bandal, né. Então você vai começar a chutar, você vai aprender o jeito certo, né, de você fazer, a posição que você precisa ficar. Então a gente vai graduando de coisinha por coisa, né, tudo separado, para que depois isso vai se tornando um hábito. Então ela vai chutar do jeito certo, vai se posicionar do jeito certo, né. Então tudo vai juntando, como digo, né, devagarzinho, ponto a ponto, né. Essa semana nós inclusive conversamos com o coordenador do projeto de jiu-jitsu aqui em Jaguaruna, o professor Paulo Henrique, ele que também é o presidente da Federação Catarinense, né, de Jiu-Jitsu, Marquinhos.
já no segundo mandato, começou recentemente o segundo mandato, e acompanhou o professor Paulo Henrique aqui na entrevista, o mestre Álvaro Mansor. Então, é interessante quando se coloca ali o grande desafio de evolução dentro dessa prática esportiva e da arte marcial, né, professor? Porque ao longo do tempo, no curto, médio e longo prazo, vai se aprimorando, né, a arte marcial, né, a prática esportiva. Isso, é a mesma coisa como fosse uma academia de musculação, né? É basicamente a mesma ideia, né? Você precisa estar ali, se dedicar. No começo é tudo difícil, né? Não é fácil. Para você se manter é mais difícil ainda, né? Então você começa, tem dificuldade, tem as dores, tudo. Só que você precisa lutar contra você mesmo, né? Tudo é você contra você. Se desistir, né, não consegue mais, não vai para frente, né? Professor Jonathan, todo o esporte ele tem uma relação muito interessante com a questão social, né? Você falou no início da entrevista que o Taekwondo ajudou você lá no Paraná, né? Em outras questões, não só no esporte. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre a importância do esporte em deixar a criança, o jovem, né? Num caminho de qualidade de vida, também de um bom cidadão. O Taekwondo também tem esse processo, né? Isso. A gente sempre preza muito pela disciplina, né? Então, lá a gente tinha muito rigoroso, né? Nosso mestre era muito rigoroso. Então, a gente tinha que se dar bem na escola. Então, o boletim, a gente tinha que apresentar o boletim para ele, ter uma nota boa. Tinha a prova dos pais, então tudo que a gente fazia em casa de errado, então, o certo, né? Mandava lá a folhinha pra gente, a mãe preenchia, o professor preenchia. Então, a gente tinha tudo uma rotina que você precisava ser feito, né? A alimentação tinha que ser saudável, tinha que dormir cedo, acordar cedo. Então, era uma rotina em que você era obrigado a mudar, né? Isso vai formar um bom cidadão, né? Então, não pode fumar, não pode beber, não pode usar drogas, né? Ou evitar, principalmente a droga, não pode, né? Então, é algo que vai tirando as crianças, principalmente, hoje que a droga se tornou tão comum, né? É uma coisa que vai tirar da criança, porque vai ocupar aquele tempo, né? Vai ocupar a criança, vai ocupar o jovem lá, com o treino. Então o professor vai falar assim: o professor falou que eu não posso, para mim treinar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu preciso fazer isso, né? Eu preciso fazer aquilo. Então é isso que eu prezo bastante, né? Inclusive a prova dos pais que eu englobei, trouxe de lá, né? E passo para os meus alunos hoje também. Então, para ter um bom comportamento, para continuar treinando, precisa ter a prova dos pais sempre em dia. Ok, professor Jonathan, vamos reforçar então. Nesse final de semana já tem aula no Salão Paroquial da Igreja do Sangão após a missa, né? E isso, já agora domingo. Que hora ali, mais ou menos, professor? A missa começa às 8h30, então por volta das 9h40. Por volta das 9h40, a gente já só padre encerrando a missa, a gente já se desloca ali pro salão. Vai durar aí cerca de 40 minutos até 1 hora ali o treinamento ali, dependendo da quantidade de pessoas que vai estar participando. Precisa ser acompanhado pelos pais, levar algum documento? Como é que é? Não, pode ir, ter preferência com o pai e com a mãe para trazer junto. Então o pai e a mãe também pode fazer, tá? Não é só porque vai a criança que não pode fazer. Claro. Tá? Então, inclusive já tem pais lá ansioso, já me mandando mensagem: ô professor, vai começar? Aí se vai começar. É para toda a comunidade. Para toda a comunidade, né? Diferente da idade, do sexo, né? Para todo mundo se reunir. É 1 hora ali de estar junto com a família, ver a evolução do filho, da filha, né? E juntar a família principalmente, né? Ok, Marcelo, conversamos então com o professor Jonathan Morando, ele que é professor de Taekwondo, vai iniciar essas aulas gratuitas do esporte no Salão Paroquial do Sangão. Professor Jonathan, muito obrigado pela participação aqui na H2O e nós estamos sempre à disposição. Não, eu que agradeço a oportunidade do Marcos e Marcelo aí, por estar disponibilizando esse tempinho aí de vocês, né? Corrido, né? E eu fico muito grato aí por vocês terem sempre estar divulgando aí o esporte e a saúde, principalmente, de todo mundo.